Olá, pessoal. Então, como todos os domingos, estou aqui para fazer as minhas análises sobre as previsões do horóscopo da semana de 18 a 24 de julho. Estamos terminando o primeiro mês do inverno, tá? Que começou em junho, dia 21 de junho, quando o Sol entrou em Câncer. E agora, no dia 22 de julho, às 11h26, horário de Brasil, o Sol vai ingressar no signo de Leão, que é o quinto signo, né, da roda zodiacal, signo de fogo, cujo regente é o próprio Sol, e que todo mundo, quando fala dos nativos de Leão, fala do orgulho. Mas em vez de falar do orgulho de maneira negativa, nós devemos falar da altivez. A altivez é uma parte positiva do orgulho, é o amor por si próprio. E talvez esse seja um momento muito importante para a gente resgatar o amor. Amor por si próprio, né? Hoje, quando eu estava me arrumando, eu falei, não, eu vou pôr um batom bonito, vou me pôr numa cor alegre, porque afinal de contas, eu sou do tipo positiva, sou do tipo que olho sempre o copo meio cheio, mesmo quando eu estava doente, né, lutando contra o câncer, eu sempre tomava aquilo como fazendo parte da caminhada, com os obstáculos naturais que essa caminhada pode apresentar e que algumas vezes são muito difíceis de serem superados, mas que eu supero sempre, eu busco a superação com muita positividade. E hoje eu quero falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre essa semana. Eu sei que hoje estamos num dia particularmente tenso. O Sol, mas isso durante poucos dias, o Sol, porque ele avança 1 grau por dia, portanto ele vai sair dessa oposição, tá? Uma oposição exata com o poderosíssimo Plutão, pequenininho, rebaixado. Eu já vi até, gente, modelinhos de sistema solar, né, que eu queria comprar para meus netos, que eliminaram simplesmente Plutão, né? Então lá tem 7 planetas. Bom, 7 planetas que eu digo, 7 corpos celestes, né? Eu acho isso absurdo, né? Porque na realidade as nomenclaturas, as coisas que fazem os astrônomos, porque eles falam do tamanho, da massa, da elíptica, do como eles conseguem verificar o que faz esse determinado planeta. Mas isso não tira que na astrologia nós damos para isso um significado muito particular, ou seja, que é um significado mais simbólico, né? Baseado sim nos arquétipos, mas mesmo antes que os arquétipos fossem conhecidos e que se usavam, né? Porque os nomes são dos deuses gregos e romanos, né? No nosso caso são romanos, tá? A gente usa Plutão, tá? O Hades, né? Em grego, mas é a mesma simbologia, e a simbologia, ela é a mesma que existe aqui no Brasil nos orixás, por exemplo, né, que todo mundo conhece. Então a gente sabe que isso existe como uma simbologia de algo coletivo, que existe na coletividade, que existe desde que o mundo é mundo e que rege os seres humanos, né? Hoje, particularmente, nós estamos com a Lua, vai iniciando a semana no signo de Escorpião, portanto regido por Plutão, e Plutão que está em Capricórnio, em retrogradação, né? Ele vai ficar em retrogradação durante bastante tempo, ele é muito lento, né, gente? Então, a retrogradação dele é lenta também, né? Vou dar uma olhada, acho que eu não trouxe a efeméride, né, até quanto. Mas ele vai ficar ali um tempão, tá? Até ele sair lá para 2024, começar já a influenciar o signo de Aquário, e aí sim ele vai provocar essa grande mudança social que a gente está desejando ou que a gente está ambicionando e que vai depender sim da coletividade. Grandes revoluções se fazem quando muitos se colocam no movimento
num só movimento, numa só direção, mesmo que depois tenham que fazer adaptações. Então, últimos dias do Sol em Câncer, isso daqui pode provocar também mudanças importantes dentro de ambientes domésticos e ou corporativos e profissionais. Vontade, por exemplo, de virar página, de abandonar o emprego para ir comprar um sítio no interior e criar porcos, entendeu? Tem essa conotação de situações definitivas, rompimentos definitivos, tá? Tensões existem o tempo inteiro. A vida é um tal de puxar e voltar, a gente sabe isso, né? Até porque Hermes Trismegisto fala da lei do ritmo, portanto tem ritmos de expansão e ritmo de retração, tá? Então, vejo isso essa semana na minha interpretação astrológica. E depois o Júpiter, que também está retrógrado, está voltando, está já a 0 graus de peixe, portanto ele já está largando, soltando, né, indo embora de peixes. Ele foi até o signo de peixes e aí foi o boom, o maior, contaminação, não sei, né, maior, não sei o que, tudo era maior. Porque o Júpiter faz isso, ele é maior, né? E de repente ele resolveu, falou, bom, eu fui lá, mostrei para vocês o que vocês têm que fazer, ano que vem eu vou para lá de novo para vocês verificarem muito bem como vocês tratam as pessoas, os excluídos, os pobres, aqueles que não têm os alimentos necessários. Agora, ele é um planetinha meio... um planetão, né? Porque é o nosso maior planeta no nosso sistema solar, que ele representa também a justiça. Ele representa nossas ações no sentido de julgar os outros. E aí eu peço, né, encarecidamente, não julguem. Se tem alguém, o seu amigo, uma sua amiga, que vocês gostam, pessoas do seu ambiente familiar, são pessoas que acompanharam a sua vida, mas que de repente estão no lado oposto, na opinião política, na opinião religiosa mesmo, né? No futebol e nas cores, né? Como a pessoa fala, eu nunca vestiria vermelho. É verdade, acho que isso é de cada um, né? Então, a gente não julgue o outro, sejam mais tolerantes, que eu acho que a vida com amor, ela é melhor. Você vê que hoje eu me vesti de vermelho, que é a cor que a gente atribui ao coração e ao amor. Eu adoro o antúrio exatamente porque eu acho que a flor dela tem essa conotação de ser parecida com um coração. Em Aquário nós temos também Saturno. Então, ele vai ficar aí, sim, vai ficar aí até 2022, né? Sabemos que ele vai ficar até 2022. A retrogradação da maioria desses planetas, ele termina rapidamente, quer dizer, ele não é que vai durar, acho que em setembro, mais ou menos, Urano, Netuno e Plutão. Não, Urano ainda não entrou na retrogradação. Quem entrou em retrogradação foi Júpiter e Saturno. Plutão, deixa eu ver se Netuno já entrou, Netuno também. Então, muitos planetas retrógrados. O que a gente fala, o que ensina, né, a astrologia? Um planeta retrógrado, ele te ajuda a examinar novamente as coisas que você já fez. Ou seja, você fez um plano, você colocou isso no papel, você decidiu uma coisa, de repente está na hora de revisar isso. Então isso é muito importante e seria bom ser feito agora, né? Aproveitar esses 2, 3 meses para a gente reconstruir o tecido social, cultural, econômico, porque a gente tem que sair dessa, né? Não adianta ficar discutindo, é isso que eu falo. É verdade que o Sol, por exemplo, que sempre representa o nosso chefe, o pai, o chefe de Estado, o presidente, né, um rei, pessoas que são de renome e que com esse Plutão na oposição podem vir a sofrer grandes ataques
destaques mesmo, né? Nas posições sociais deles, né? Nas posições que eles possam ter alcançado. Uma outra coisa que eu vou falar, então, a fase da Lua, que é uma fase crescente. Isso, falei que o Saturno fica paradão quase no signo de Aquário, entre 10 e 11 graus do signo. Ele vai ficar por aí, tá? Tá fazendo uma retrogradação, mas não é que ele vai... Ele é lento, ele fica 2 anos e meio em cada signo, portanto, nós temos que aguentar ele, porque ele entrou em dezembro do ano passado. Então, todo esse ano que vem, ele vai sair lá para o comecinho de 2024. Em 2024, nós temos que esperar... De 2024, grandes mudanças, tá? Mas as mudanças a gente já está sentindo. Nada será como antes, né? É como depois das guerras. Vocês não vivenciaram guerra. Eu nasci no pós-guerra, na Itália, depois da Segunda Guerra Mundial. No finalzinho, né? E eu assisti, talvez, mesmo como criança, absorvia, né? O que meus pais faziam, meu pai fazia... Ele tinha uma marcenaria, mamãe era dona de casa, nós estudamos em colégios, tínhamos um bom nível social, mas o mundo estava destruído e a Itália estava precisando se reconstruir, deixar para trás o fascismo do Mussolini para recomeçar e alcançar a democracia, coisa que a gente alcançou mandando embora o rei em 1946. Né? Junho de 46, que é a data do nascimento dessa nova Itália, uma Itália geminiana, né? Que falam, todo mundo, os italianos falam com as mãos, falam mesmo, eu falo com as mãos, mas eu falo também com os olhos, com a boca, falo, me comunico muito, né? Bom, mas voltando a essa semana. Semana veremos situações limites chegando em ponto de rupturas, mudanças bruscas de direção e muitos assuntos que eram considerados já definidos. Portanto, esperem surpresas. Momento para reavaliar, inclusive nossas convenções, mudando o rumo se for necessário. Só a pessoa que não é inteligente não muda de rumo, né? Empaca no meio do caminho. Mas na realidade, a gente tem que estar sempre mudando. Enquanto estivermos em mutação, nós estamos com vida e somos inteligentes, porque aceitamos as condições que nos são impostas. Conjunção Marte e Vênus. Eu acho que essa continua incentivando um pouco a busca do prazer, do conforto e, por que não, da beleza. Boas possibilidades também acontecem com o retorno das atividades culturais. Então, você vê que aos poucos, né, a gente está retomando, vamos sair para um parque, vamos ver um teatro com menos pessoas, um concerto de música clássica ao ar livre e até em ambientes fechados com menos gente e com a máscara. A máscara vai ficar ali até, eu tenho a impressão que vai ficar mais um pouquinho, especialmente por causa do Saturno, porque o Saturno, que é também regente de Aquário, o antigo regente, a regente na tradicional e na cabalística, ele fala de... ele sempre impõe restrições, limites, e aí, como está em um signo de Aquário, são limitações sociais, né? E vamos ficar esperando que nesse momento nós vamos começar a ter, depois dessa mexida que vai acontecer agora essa semana especialmente, vamos começar a ter um clima de reavaliação e distensão. Sempre com prudência, porque Saturno pede isso, e sempre nos ajudando nesse clima mais reconstrutivo da nossa sociedade. O que nós devemos fazer? E aí eu falo novamente isso, pensar nos outros, pensar na sociedade. Entrando o Sol no signo de Leão, a gente fala que o signo de Leão é um signo egoísta, que olha só para o próprio umbigo. Eu acho que não. Eu conheço muito leonino generoso. E essa generosidade do leonino é assim, se eu tenho, eu vou fazer você participar daquilo que eu tenho. É aquela coisa do, né, se vocês lembram, né,
da história, enfim, do rei Arthur, né? E dos cavaleiros da Távola Redonda. O que são os cavaleiros da Távola Redonda, senão os signos zodiacais em torno do zodíaco, né? A representação é muito simples de olhar, né? Por que o rei Arthur tirou a mesa retangular, que era do pai, né? No qual o pai era um ditador, era muito mandão, né? Muito autoritário. E na morte do pai, ele assumiu, sendo muito jovem, mas ele assumiu com essa ideia de que todos somos iguais e que podemos sentar numa mesa redonda e conversar. Então, talvez essa seja a minha mensagem para essa semana. Fiquem com Deus. Namastê. Uma boa semana para todos. Tchau.